Minha rapaziada vascaína, boa noite. Ricardo Rodrigues falando para o canal Rica do Cara Vascaíno. Dessa vez deu ruim, né? O Vasco perdeu para o Red Bull Bragantino por 2-0, com os dois gols marcados no primeiro tempo, né? O Bragantino, esse time do Vasco, ele conseguiu a proeza de acabar com dois tabus do Bragantino. Primeiro tabu, que o Bragantino nunca tinha vencido o Vasco em São Januário, né? Comandante de jogos, o Bragantino nunca venceu o Vasco, hoje venceu. E segundo, o Vasco tinha o gol mais veloz, mais rápido do campeonato, marcado pelo Nuno Moreira, com 2 minutos e 24 segundos no primeiro tempo do jogo Vasco contra o Fortaleza. E o Bragantino também quebrou esse tabu, quebrou esse recorde. O gol do Guilherme, lateral, jogou aí, entrou, estava no banco de reservas e entrou porque o outro jogador se machucou. Fez o primeiro gol com 1 minuto e 35, né? Então se tornou o gol mais rápido do brasileiro de 2025. Né? E além do Bragantino ser uma equipe muito melhor, muito bem estruturada, muito bem treinada pelo Fernando Seabra, né? Demonstrando aquela situação que o futebol brasileiro é costumeira, rompida agora, mais recentemente, pelo Abel Ferreira, de que o trabalho é importante. Porque se você dá tempo para o treinador trabalhar a sua filosofia de jogo, e você ter jogadores que consigam assimilar essa filosofia de jogo, fica muito fácil, muito mais tranquilo de você trabalhar, e aí você tem um rendimento bom, como o time do Bragantino teve. Simplesmente o Bragantino sufocou o Vasco. Ele dominou o jogo durante os 90 minutos. O Vasco não teve a mínima chance. Primeiro, porque é um trabalho inicial do Fernando Diniz, né? Segundo, que os jogadores do Bragantino são melhores que os do Vasco, né? E terceiro, o preparo físico, né? Mais uma vez pesou, né? Mesmo com as substituições, o Vasco não conseguiu apresentar nada de importante. Uma bola na trave no primeiro tempo e uma cabeçada do Verratti, que o Lê defendeu, mais nada, sabe? De concreto, de perigoso, de dar um mínimo de alento, um mínimo de esperança para a torcida. Né, que não lotou São Januário, com espaços, né? Desde cedo estava previsto, foi um horário sábado, 21 horas. E a final de mês, é o último dia de maio, dia 31, e o clima no Rio de Janeiro está, a temperatura está em torno de 20 graus, 21 graus. Né? Para o carioca, isso é nevar, né? Isso é Paulo Sul. Né? Eu, particularmente, gosto muito do frio, eu não gosto muito do calor, não. Né? Para mim, essa temperatura está excelente. Mas para a grande maioria dos cariocas, 20 graus é uma temperatura gelada. Né? E vou falar do jogo, né? Como eu falei, o Vasco tomou logo, o Bragantino veio com a proposta de sufocar a saída de bola do Vasco, dificultar a saída de bola, e conseguiu. Foi nessa tentativa bem sucedida de barrar a saída de bola do Vasco que surgiu o escanteio que originou o gol do Bragantino. Bola alçada na área. O Isidro Pita deu aquela casquinha para trás, no primeiro pau, e o zagueiro, o lateral, né, o Guilherme, entrou e fez o gol do Bragantino 1-0. E o que acontece? O time do Vasco, ele é lento. A equipe do Vasco é uma equipe lenta. Tá certo? É lenta. Você coloca aí exceções, o Paulo Henrique, né, que é um cara veloz. O João Vitor, zagueiro, também é veloz, né? E o Ryan. Mas o jogo do Vasco no primeiro tempo foi concentrado muito no lado esquerdo do ataque. Com o Nuno Moreira, Felipe Coutinho, ali aquela bola trabalha, sabe? E o que acontece? O Bragantino fez o que o Vasco deveria ter feito e não fez. Tá? Jogar com inteligência. Poxa, se o jogo está concentrado num lado do campo, a primeira oportunidade que você tiver de virar essa jogada, inverter essa jogada, inverter essa bola para o outro lado, faça. O Nuno Moreira foi o único cara que tentou fazer isso, né? Com o mínimo de lucidez, né? Que foi o único jogador, assim, mais ou menos lúcido, foi ele, né? E tem o Léo Jardim, né? Porque o restante da equipe apática, sabe? Fraca, apática, porque se você tem um jogo, o time seja fraco, tecnicamente dizendo, mas se você tem
aquela volúpia de tentar jogar, aquela vontade de jogar, você talvez até equilibração, porque a torcida ajudava e empurrava, mas não aconteceu isso, né? O Vasco tem essas coisas, esses tipos de lampejos, aí daqui a pouco voltam ao que está acostumado, né? Jogar mal, com um preparo físico ruim, tá entendendo? Vamos fazer o time lento nas transições, não invertendo as bolas, não fazendo a virada de jogo, sabe? Quando tinha posse de bola, o Bragantino, cara, é uma obediência tática. O Vasco tomava a bola, voltava o time todo do Bragantino. E o Vasco não teve uma bola que o Nuno Moreira pegou no primeiro tempo. Ele roubou a bola na lateral esquerda de ataque do Vasco. Ele pegou, arrancou com a bola, ele pegou a bola intermediária, driblou o jogador do Bragantino, saiu arrancando. Quando ele olhou, você via, tinham 6 jogadores do Red Bull Bragantino e somente um do Vasco do outro lado, que era o Ryan. Nem o Verrete estava, quase tem velocidade para chegar lá na frente, né? Só que ele teve que voltar a jogada, ele está começando de novo, errar passe, muito erro de passe, sabe? Houveram situações que o Vasco errou passes, não por conta da pressão de marcação do Bragantino, mas por conta de erros técnicos dos jogadores do Vasco, erros de passe, sabe? E o que aconteceu? Nesse prosseguimento, o Vasco meteu uma bola na travessão e num contra-ataque, bem armado pelo Bragantino, a bola foi cruzada pelo lado do Piton, o Zílio Piton matou no peito e bateu sem cair no chão, deixa cair no chão, um belo gol, né? 2-0 do Bragantino, e o panorama do jogo, primeiro tempo acabou desse jeito, segundo tempo o Vasco voltou um pouco melhor, com um pouco mais vontade de jogar, tentando, né, tomar a iniciativa do jogo, para tentar ver se diminui o jogo, mas aos poucos o cansaço do time, o Diniz olha para o banco, não tem opções que ele queira ter, sabe, para poder implementar a ideia de jogo dele. Já o Fernando Seabra começou a recuar o time, entendeu? Ele botou uma linha, ele chegou no final do jogo com uma linha de 5 zagueiros, né? Ele tirou todos os atacantes praticamente do time, ele tirou, entendeu? Ele ficou ali esperando a bobeira do Vasco. E que teve 2 situações que o Vasco deu bobeira e quase tomou o 3º gol, né? Nem com as substituições que o Vasco fez, resolveu o problema, entendeu? Basicamente, o Red Bull Bragantino jogou, dominando a partida do começo, do primeiro ao último minuto de jogo, sabe? Uma atuação muito fraca do time, uma atuação muito apática do time, sabe? Um time que a gente sabe que não tem lá essas grandes peças, né? O Diniz está com a mão. O Diniz deve acabar todo o jogo sem voz, de tanto que ele fica na beira do campo gritando para o time ter um posicionamento mais assertivo, mais incisivo, tentar atacar, marcar lá no alto, sabe? Poxa, o time do Vasco, ele falou, tem uma hora que tu via, ele falando, pô, quero mais de 3 passes, quero só 2 passes, sabe? Seria um jogo de 2 toques. Ele queria praticamente um jogo de 2 toques para o Vasco, para poder ter uma rapidez, para você sair dessa marcação. Mas para isso tem que ter compactação. O Paulo Henrique também hoje não jogou uma boa partida. Ele tem um desafogo muito bom pelo lado direito, mas ele não está conseguindo várias situações em que a bola foi lançada, ele não ia. Ele não ia. Sabe, não sei se é com um problema físico, o que está acontecendo no jogo de hoje. Ele não estava indo, como ele costumava ir nas partidas, né? Costuma ir nas partidas, né? Ele não foi hoje, não jogou bem. Como eu falei, em termos de lucidez, o Nuno Moreira, o Léo Jardim não teve culpa nos 2 gols, tá? E vamos ver os resultados, né? Porque ainda jogam. O vai depender dos resultados, volta para a zona de rebaixamento, sabe? Porque o Juventude joga, está com 9 pontos, o Santos está com 8, o Vasco está com 10 pontos. Quer dizer, esse time essa turma, Vitória, todo está na zona de rebaixamento, tem só o Sport que não. O Sport está com 3 pontos, mas tá 9, tem 9, 9 e 8. Ou seja, se os 3 times jogarem e vencerem, vai Fortaleza e Vasco para a zona de rebaixamento. Se o Fortaleza não vencer o Flamengo amanhã, né, o Flamengo ganhar do Fortaleza, o Fortaleza vem junto com o Vasco para a zona de rebaixamento. Entendeu? Então, vai chegar no próximo jogo contra o São Paulo, tendo que tentar
Vencer em casa, agora você tem que vencer uma partida fora, para você compensar a derrota que você teve aqui. Né? O Vasco estava desde novembro do ano passado sem perder em casa e perdeu hoje para o Bragantino. Né? Coincidentemente, no brasileiro, ano passado foi contra o Internacional por 1-0. Mas o Vasco jogou muito mal hoje, muito mal. Sabe? Time técnica, fisicamente, animicamente, não jogou bem, não foi uma boa apresentação do Vasco. A torcida, nossa torcida do Vasco da Gama, a nossa torcida, ela é abnegada, ela é uma torcida que não merece o time que está sendo apresentado, esse elenco, essa diretoria que está aí, sabe? Essa administração incompetente, sabe? Que, tu vê, o Bragantino pegou o Fernando Seabra ano passado com o Bragantino na zona de rebaixamento, 7 partidas para acabar o campeonato, o cara conseguiu tirar o time da zona de rebaixamento, conseguiu botar o time na Série A, deixar o time na Série A. No Paulista começou mal. Quer dizer, se era no Vasco, se ele não ia mandar embora, a diretoria do Red Bull segurou o cara e o cara está fazendo um trabalho dele decente, um trabalho produtivo, e ele agora vai dormir hoje líder do brasileiro. Né? Para nós, resta torcer para os demais times abaixo da gente não vencer as partidas. Né? Do Fortaleza para baixo, ninguém vencer, para a gente poder. Só o Sport pode vencer, faz 6 pontos, não tem problema. Mas o restante, Vitória, Santos e Juventude não vencerem, para o Vasco não voltar para a zona. Que tristeza, né? Aí vai vir o São Paulo, depois vem a parada para o Mundial de Clubes. Mas é o que tem, vida que segue. E vamos para a segunda-feira, sorteio Copa do Brasil, sorteio do Sul-Americano na data dos jogos, né? Aqui foi Ricardo Rigas, falando para o canal Rigas do Canal Vascaíno. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Tenham todos um bom domingo, na medida do possível, né? Porque com a derrota a gente dorme de cabeça inchada. Fiquem todos com Deus e um beijo no coração.